Muito obrigado. Saúdo os Srs. Presidentes das Comissões de Finanças e da Economia. Saúdo o Sr. Ministro pela brilhante intervenção que aqui produziu. Saudar também o facto de este diploma, ao longo dos últimos meses, ter sofrido um processo evolutivo que conduziu todo este diploma àquilo que são as várias alterações feitas à arquitetura europeia que rege estas matérias e a disponibilidade do Governo para que, no âmbito desta Assembleia da República e destas comissões, se venha a fazer uma discussão adequada e de que daí resulte o melhor diploma possível para esta matéria tão sensível na nossa economia e nas finanças do país. Se falharmos nesta matéria, naturalmente podemos nos ver confrontados com a situação da chamada bomba atómica, na medida em que o país precisa de ter finanças públicas saudáveis, precisa de ter players na economia que respirem e, nessa circunstância, esta lei vem com certeza dar um forte contributo para que se resolvam alguns desses aspectos. Não nos podemos esquecer que vivemos neste momento um novo paradigma da economia. Não nos podemos esquecer que as regras do ponto de vista da supervisão mudaram completamente. Não é mandando dinheiro para a economia que se resolvem os problemas, porque as dívidas públicas têm que ser pagas. Só com gestões prudentes, gestões baseadas naquilo que são os critérios de prudência de normas contabilísticas internacionais é que podemos adequar a nossa economia à realidade europeia e mundial. Nesse aspecto, importa aqui realçar desde já um pequeno pormenor que é um grande pormenor. Felizmente a banca portuguesa não precisou até hoje de utilizar estes mecanismos. Felizmente a banca portuguesa, ao contrário do que muitos dizem, que o Estado lhe permitiu bónus, que lhes deu euromilhões, que lhes deu jokers, felizmente a banca portuguesa fez uma gestão muito prudente daquilo que eram as suas atividades financeiras. Não encontramos nos balanços, nas contas dos bancos, ativos tóxicos, não encontramos fenómenos como subprime, não encontramos, apesar de tudo, e no conjunto das audiências que aqui fizemos, chegamos à conclusão que a exposição da dívida pública também foi contida, apesar de extrema exposição para aquilo que é o nível relativo do país. Apesar disso, essa mesma exposição à dívida pública soberana também teve parâmetros de alguma contenção. Isto deveu-se exatamente à atitude daqueles que alguns diabolizam, que é a atitude dos gestores, dos chamados banqueiros. Queria aqui fazer esta referência muito particular, na medida em que os bancos souberam fazer os seus aumentos de capitais em tempo, antes da crise efetuar os aumentos de capitais. De resto, dos 7,4 mil milhões de dividendos que poderiam ter sido distribuídos de 2000 a 2011, os bancos, para além de não os terem distribuídos, foram incorporados nos capitais próprios dos bancos. De resto, nesse mesmo período, houve um investimento em capitais próprios, aumento de capitais próprios dos próprios bancos, de qualquer coisa como 11,4 milhões. Isto é representativo. No entanto, virão alguns dizer que não pode ser visto assim, porque houve dividendos que foram distribuídos, houve novos acionistas por outro lado. Mas, no conjunto dos grandes números, o que temos aqui bem patente é que houve um reinvestimento nos capitais próprios dos bancos de qualquer coisa como 11,4 mil milhões de euros durante a década de 2010, 2011. Portanto, salvaguardar este aspecto que para mim me parece bastante importante. Por outro lado, saudar também o facto de a banca portuguesa, submetida a testes de stress exigentes, muito exigentes, passou em todos. Não tivemos um único banco que tivesse sido apontado em alguma matéria relativamente a alguma debilidade que pudesse ter. A banca portuguesa é avaliada trimestralmente pelas autoridades de supervisão. Esta mesma Assembleia da República tem informação atualizada desse mesmo. Nestas circunstâncias, obviando esta questão, eu penso que
E, apesar de tudo, penso que temos aqui um fator que nos indica que podemos estar seguros relativamente ao sistema financeiro português, que é a confiança dos depositantes. Os depositantes em Portugal não abandonaram os bancos. Apesar de uma altura de crise, os depositantes aumentaram os seus depósitos. Este é o maior ativo que a banca portuguesa tem e é talvez a nossa maior salvaguarda relativamente ao nosso descanso enquanto deputados da nação daquilo que está a ser feito ao nível do sistema financeiro. Não nos podemos esquecer, e isto é fundamental, é que temos o tal novo paradigma do que é o financiamento da economia. Portanto, há uma insuficiência clara de liquidez no mercado, no Eurosistema. Precisamos ter bancos bem capitalizados. Há rácios de transformação que estão a ser feitos e que importam alguns custos para as entidades que procedem desta forma. Tem que haver claros modelos de gestão e tem que haver, e este diploma traz-nos até aqui, o tal pipeline que garante o acesso à liquidez dos mercados. Nessa circunstância, Sr. Ministro das Finanças, deixava-lhe aqui desde já uma questão, que é, depois de feita esta recapitalização, depois, qual é a estratégia que o Ministério das Finanças pensa levar a cabo para fazer face à falta de financiamento que vai continuar a ocorrer no mercado? Porque não é através desta legislação, é preciso que seja dito, não é este diploma que vai trazer liquidez ao mercado, não é este diploma que vai financiar a economia, este diploma vai dar estabilidade ao sistema financeiro. Nessas circunstâncias, eu penso que o Ministério das Finanças tem uma estratégia clara no sentido de que utilizar outros instrumentos que possam financiar a economia. Como pensa reduzir as necessidades de financiamento do setor empresarial do Estado? Este é um dado fundamental na medida que é devido a este tipo de dívida que estes bancos, de alguma forma, têm que ser resgatados por este diploma. De que forma pensa ultrapassar estes aspectos? E depois, como é que pensa continuar a financiar a economia, as pequenas e médias empresas e as famílias? Isto é bastante importante porque daqui deriva exatamente a criação de novos empregos. Daqui deriva ultrapassarmos estas taxas de desemprego elevadíssimas que se registram atualmente. Portanto, nessa circunstância, como é que vamos conseguir manter as atuais empresas e criar novas empresas e novos postos de trabalho? Depois, um aspecto também que queria perguntar, já no âmbito deste diploma, que tem que ver com o papel que o Estado vai assumir nestes próximos, presumo que 5 anos. Que é o prazo desta intervenção. O Estado, por um lado, assume um papel de financiador, do qual recebe um juro. É preciso que seja dito também isto, bem alto e a bom som, é que os bancos não pretendem este diploma. Os bancos vão recorrer a ele se houver fatores que induzam na economia situações que levam a que os bancos precisem dele. Nessa circunstância, este diploma é gravoso para os bancos. É porque alguns dizem que isto é um bónus. Não é. Os bancos vão pagar juros da utilização deste diploma. Seria muito bom que a banca não tivesse necessidade de recorrer aos 12,4 mil milhões de euros. E era bom sinal para a economia portuguesa. Era muito bom e tem sido muito boas as notícias da redução destas necessidades. No mês passado eram 6,5 mil milhões, penso que neste momento já serão só 5,4 mil milhões. Penso que os bancos também estão a arranjar soluções de financiamento privado com outros investidores, com investidores internacionais, podem vir a resolver alguns destes problemas. E nesta circunstância, tendo o Estado um papel de financiador do sistema e que fique claro, os bancos vão pagar ao Estado um juro por esta operação e alto. Por outro lado, o Estado, quando entra no capital dos bancos... Eu vou terminar, Sr. Presidente. O Estado, quando entra no capital dos bancos, é detentor de ações. E, nessa medida, vai receber um dividendo por essa participação. Um dividendo esse que será naturalmente remunerado. Eu pergunto como é que é possível compatibilizar estes dois papéis na medida em que os interesses do acionista são diferentes do interesse do financiador, que está muito mais preocupado com a questão do risco dos capitais que entregou. Era uma questão que lhe deixava. Bom, tenho aqui algumas outras questões, mas eu deixaria, penso que o aspecto da contratualização é um aspecto que devemos aflorar, eu deixaria para uma segunda ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.